Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão onde eu vou te ensinar passo a passo como construir um aplicativo móvel Android e iOS para a blockchain Solana. Nós vamos criar uma carteira de criptomoedas passo a passo utilizando JavaScript, a biblioteca React Native e o framework Expo. Então, se você queria aprender programação móvel, integração com blockchain Solana, eu tenho certeza que você vai gostar desse aulão aqui. Então já vou pedir o seu like de largada aqui no vídeo para você não esquecer. Deixar claro que qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. E recomendar que você se inscreva no canal para não perder os próximos aulões como esse aqui. Combinado? Então se prepara aí, arregaça as mangas, que o aulão vai ser pesado. Então o que a gente precisa para criar uma carteira, um app de carteira cripto, tá? Então o primeiro passo é você escolher, obviamente, uma tecnologia para desenvolver o app. Como mencionei, a gente vai trabalhar aqui com o React Native. O React Native ele é uma versão, uma adaptação do React tradicional, que é para o navegador, para que ele rode em dispositivos móveis, certo? Então você cria as interfaces do aplicativo utilizando a mesma sintaxe que você utilizaria para criar uma aplicação web, por exemplo. Então é uma coisa bem bacana para quem trabalha no mundo web, fazer essa transição para o mobile com React Native é muito suave, certo? Então a gente vai utilizar o React Native. O React Native é uma biblioteca, em cima dele foi construído um framework chamado Expo, que facilita muito a vida do desenvolvedor e nós vamos utilizar o Expo aqui, tá bom? Ele facilita bastante, principalmente a parte ali de geração do aplicativo, testes do aplicativo, né? Se a gente viesse a fazer deploy, ele facilita também o deploy do aplicativo, então tem várias questões que o Expo aí nos facilita a nossa vida, por isso a gente vai utilizar ele. Tá? React Native, Expo, utilizam a linguagem JavaScript, então a gente vai escrever todo o nosso código utilizando JavaScript, que é uma linguagem muito popular na web 3 não é diferente, e quem me segue aqui há mais tempo no canal sabe que eu trabalho com JavaScript aí de ponta a ponta para todos os tipos de projeto, web, mobile, desktop, console, API, né, front-end, tudo eu faço com uma única linguagem, porque o JavaScript me permite isso, tá bom? Para programar JavaScript, independente do tipo de projeto, você tem que ter na sua máquina o Node.js instalado, certo? Aqui na descrição, todos os links que eu citar vão ficar aqui na descrição do vídeo para vocês, certo? E na descrição eu deixei o link de um vídeo onde eu ensino a instalar o Node.js. Então, caso você não tenha instalado o Node.js ainda, é só acessar nodejs.org, baixa no botão verde e instala até o final. Mas, caso você queira assistir um vídeo ensinando passo a passo, deixei aqui na descrição para vocês um vídeo onde eu ensino a instalar o Node.js, o Visual Studio Code, que é a ferramenta para escrever o código, certo? E também o Git, que é uma outra tecnologia aí muito útil e muito popular. Tá bom? Então quem precisar de vídeo para ajudar na instalação, tá aqui embaixo na descrição. Então com o Node instalado a gente vai conseguir criar o nosso projeto React Native, nosso projeto aí de aplicativo. Tá bom? E como vai ser um app de carteira de criptomoedas, nós vamos precisar também de uma blockchain, certo? Porque toda carteira de criptomoedas nada mais é do que um client de blockchain. Uma carteira cripto é um software, né, que se comunica com a blockchain, correto? Então eles comunicam com a blockchain para ver saldo, eles comunicam com a blockchain para fazer uma transferência, para assinar uma transação, certo? Para recuperar daqui a pouco, né, alguma informação sobre a blockchain, então você precisa ter acesso a uma blockchain. Esse nosso projeto, ele pode ser adaptado para qualquer blockchain, tá? Sem sombra de dúvida e sem grandes dificuldades. Porém, como existem diferentes tipos de blockchain e mudam ligeiramente a programação entre eles, a gente é obrigado a escolher, né, nós somos obrigados a escolher pelo menos uma para a gente poder fazer a nossa prática aqui, certo? Para essa nossa aula de hoje, eu me organizei para fazer o nosso aplicativo aqui focado na blockchain Solana. Depois você pode adaptar para blockchains baseadas em EVM, como Ethereum, como Avalanche, BSC e outras, ou até mesmo adaptar para a blockchain do Bitcoin, né? Você também pode adaptar para a blockchain do Bitcoin e outras, tá? Então as telas do aplicativo você pode utilizar sempre as mesmas, né? Parte da programação do aplicativo também, mas aí vai ter um módulo específico que esse vai estar
bem acoplado à blockchain da Solana, que aí é nele que você teria que trabalhar outras blockchains se você quiser dar suporte a uma diferente, ou se você quiser dar suporte a múltiplas blockchains, o que também é possível, tá bom? Mas como a gente tinha que escolher uma, para essa nossa aula de hoje aqui, a gente vai trabalhar com Solana. Beleza. Então o que nós vamos desenvolver na nossa carteira, tá? Então vai ser um aplicativo móvel, Android e iOS, certo? Eu vou testar ele aqui somente no simulador, para vocês conseguirem enxergar na tela, mas vocês podem também testar no smartphone de vocês, tanto no Android quanto no iOS, facilmente, certo? Procurem depois na loja de aplicativos pelo aplicativo Expo, certo? EXPO. Procurem por ele. A partir dele, você escaneia o QR Code que vai ser gerado aqui, e aí você vai gerar na sua máquina, claro, né, no seu código. Você pode escanear o QR Code e abrir no seu smartphone e utilizar o aplicativo lá, tá bom? Aqui eu vou usar no simulador com vocês, tá? Vocês podem também utilizar no simulador se quiserem, não tem problema nenhum. Para quem está no Windows, geralmente se usa o simulador do Android Studio. O Android Studio tem lá os simuladores dele, os AVDs, pode usar o simulador do Android Studio. Pode usar aqueles simuladores de mercado, tipo BlueStacks. Faz tempo que eu não uso agora, não me lembro o nome de todos, tá? Mas tem simuladores de mercado, Android. Para quem está no Linux, geralmente utiliza o simulador do Android Studio. E para quem está no Mac, tem que utilizar o simulador do Xcode, certo? Que é a ferramenta de desenvolvimento aí do Mac. Beleza? Que é o que eu vou utilizar aqui, tá? Eu vou estar no macOS com vocês. E aí eu vou utilizar o simulador do Xcode, né? Que ele simula o iPhone, tá bom? Mas, do mesmo jeito que eu vou mostrar aqui, funciona também para outras plataformas, tá? Inclusive, eu recomendo sempre para vocês que comecem abrindo o simulador, porque o simulador às vezes demora um pouco para inicializar, né? Vai começar a desenvolver mobile, já manda o simulador abrir, e daí você vai fazendo outras coisas. Quando você precisar testar, ele já vai estar ligado. Então reparem aqui que eu estou com o simulador do iPhone, certo? Mas tudo que eu vou mostrar aqui vai funcionar normal também no simulador do Android ou nos dispositivos físicos Android e iPhone. Beleza? Show. Então vamos criar o nosso projeto. Deixa eu separar aqui minha tela. Peraí. Aí, você consegue enxergar sempre o simulador também. Para a gente criar o nosso projeto, então, o Node.js tem que estar instalado na máquina já. A gente utiliza o comando. Primeiro eu vou navegar até a pasta, tá? Eu vou navegar até a desktop aqui. Vocês naveguem até a pasta que vocês quiserem na máquina de vocês. E eu vou utilizar o comando npx create-expo-app. Tá? O Expo é o framework de desenvolvimento mobile para React Native. O React Native ele é só uma biblioteca, ele é bem cru, e o Expo ele já deixa tudo mais empacotado, ele facilita a nossa vida. Então o npx create expo app é utilitário para criação de aplicativo. Na sequência você dá o nome do aplicativo, eu vou chamar de crypto-wallet-solana, e depois eu vou passar o -- template, para a gente dar uma olhada aí nos templates disponíveis. Tá? Então eu tenho aí a opção Default, Blank TypeScript, Navigation TypeScript e Blank Bear, certo? Eu vou utilizar aqui este Blank. Se você souber TypeScript, pode utilizar o template Blank TypeScript também, tá? Sem problema nenhum. Eu não vou utilizar o TypeScript aqui para simplificar para o pessoal que não conhece TypeScript, mas funciona normal os códigos que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então vou escolher a opção Blank. Aí ele vai baixar o utilitário Create Expo App, vai executar, durante a execução ele vai criar a estrutura de pastas, vai criar os arquivos básicos para a criação do aplicativo, né, para execução do aplicativo, e já vai criar uma telinha ali como se fosse um Olá Mundo para a gente. Tá? E aí em cima desse projeto, desse template de projeto, a gente vai poder fazer a nossa programação. Tá bom? Então ó, ele terminou aí de criar o projeto. Eu dou um cd Crypto Wallet Solana, estou na pasta do projeto, certo? Aí eu posso vir aqui no Visual Studio Code em Open. Eu salvei no desktop, né? Então vamos lá no desktop. Crypto Wallet Solana. Abrir. Então tá aqui, ó, o nosso aplicativo de exemplo, certo? Nosso aplicativo de exemplo. O que mais nos interessa aqui é esse app.js, certo? Esse app.js é a tela inicial do nosso aplicativo, né? E aí nessa tela
eu tenho, quem já conhece o React normal, o React para navegador, né, já bate o olho aqui e já começa a entender algumas coisas. Né? Eu tenho uma parte aqui de estilos, que é para fazer aí a personalização da interface. Eu tenho a função da tela em si, né, a função app, e ela retorna o que a gente chama de JSX, né, que é o JavaScript misturado ali com XHTML, com tags, certo? Então, no mobile, o que muda em relação à web? Né? Eu tenho tags específicas do mundo mobile. Então, na web eu teria uma div, né? No mobile eu tenho view. Na web eu teria uma label, no mobile eu tenho text. Então, eu tenho ali componentes, mudam os nomes, mas as ideias aí são as mesmas, tá bom? Então, esse aqui é um aplicativo de Olamundo, vamos chamar assim, né? Para executar ele, eu posso utilizar o comando npm start, e aí ele vai inicializar o que ele chama de Metro Bundler. Metro Bundler é o que transforma o nosso código JavaScript num aplicativo e instala esse aplicativo, seja no simulador ou no seu dispositivo dispositivo físico, desculpa. Então, ó, ele inicializou. Se você tiver no dispositivo físico, você escaneia esse QR Code com a sua câmera, aí ele instala o aplicativo, tem que ter o Expo Go instalado no seu dispositivo, tá? Você vai lá na loja de aplicativos, procura pelo Expo, ou Expo Go, o nome do aplicativo. Você instala, e aí quando você lê esse QR Code, seja pelo aplicativo ou pela sua câmera, ele vai pegar os fontes do projeto e instalar no seu dispositivo. Ele fica dentro do aplicativo Expo Go, tá? Ele não instala um aplicativo separado, ele instala dentro desse aplicativo container. Então, a partir desse QR Code aqui que a mágica acontece. Como eu vou usar o simulador, eu tenho essas opções aqui, ó. Eu pressiono A para abrir no simulador Android ou pressiono I para abrir no simulador iOS. Então eu estou no iOS, né? Pressiono I. Ele vai se comunicar aqui, ó, com o simulador aqui do lado, vocês já estão vendo, né? Tá fazendo a instalação do meu aplicativo. E é isso aqui, ó. Esse aqui é o meu aplicativo por enquanto. Se eu trocar esse texto aqui no código, ó, dentro da tag text, vou trocar por Hello Road. Salvei. Automaticamente já muda ali na tela para mim. Tá? Ele tem o hot reload, né? Então eu vou programando, salvando e já vai atualizando aqui do lado. Então é muito prático aí de fazer a programação. Beleza? Show de bola. Vou derrubar aqui com Ctrl C para a gente instalar as dependências que nós vamos precisar nesse projeto, tá? Projeto JavaScript, né? A gente sempre trabalha aí instalando dependências para que a gente consiga desenvolver as funcionalidades que a gente deseja. Então, instalação das dependências dentro da pasta CryptoWallet Solana, nós vamos precisar, roda aí, npm install, @solana /web3.js. Essa aqui é a biblioteca de comunicação com a blockchain Solana. Tá? Eu vou precisar também da biblioteca base58-js. Base58 é o padrão de codificação utilizado na Solana, a gente vai precisar disso em alguns momentos. Não chega a ser uma criptografia, tá? É só um encoding mesmo. Mas a gente vai precisar. E também vamos precisar do React-Native-Get-Random-Values. Compridinho o nome do pacote, mas ele é necessário, tá? React Native Get Random Values. Esse pacote aqui, ele é necessário para algumas etapas de criptografia que a blockchain utiliza, não só da Solana, tá? A blockchain em geral. Algumas questões de criptografia que, por padrão, não existem em dispositivos móveis. Esse pacote aqui vai permitir que a gente utilize. Então, vamos confirmar aqui a instalação. Pacotes adicionados. Posso subir novamente um aplicativo com o npm start. Beleza. Então, deixa eu minimizar aqui o terminal para a gente trabalhar aqui no nosso aplicativo. Eu separo o desenvolvimento em 4 etapas, vamos chamar assim, certo? Desenvolvimento de aplicativos com React Native. A gente tem uma etapa, uma camada, que é a camada de service, que é basicamente um módulo ou mais módulos que se comunicam com elementos externos. Então, por exemplo, eu vou ter comunicação com a blockchain, né? Eu vou ter comunicação com um elemento externo, que é a blockchain. Então, eu vou precisar ter na minha aplicação um módulo para fazer essa comunicação, para centralizar esses elementos dessa comunicação. Eu vou chamar esse módulo de Wallet Service.js, mas poderia ser também Blockchain Service, Web3 Service, Solana Service,
Tá? Se você for trabalhar com várias redes no mesmo aplicativo, pode ser legal colocar Solana Service, EVM Service e assim por diante. E o objetivo do Service é fornecer essa ponte do seu app com o mundo externo, com um elemento do mundo externo. Então aqui eu vou colocar todas as funções que são relativas à blockchain. Tá? No app.js são os códigos relativos ao aplicativo, certo? E mais especificamente a uma tela específica do aplicativo. Eu poderia ter aí várias telas, certo? A gente vai ter só uma, mas poderia ter várias telas. Então aqui vai o código da tela, no Wallet Service vai o código da blockchain. Ainda no código da tela, eu posso dividir ele em etapas também. Né? Eu tenho o código de interface, que é esse aqui, certo? Que eu tenho ali os componentes. Eu tenho o código de comportamento, né? Que também vai aqui junto com o código de interface, mas são funções JavaScript. E eu tenho o código de estilização, que seria o equivalente às classes CSS no mundo web, né? Eu crio aqui os estilos. Então aqui eu estou dizendo, por exemplo, ó, que eu tenho uma div com estilo de container. E ele tem essas características aqui. É centralizado, fundo branco e ocupa tudo que está disponível. Flex1 diz isso. Então vamos criar aqui alguns elementos de interface. Eu tenho aqui a minha view que serve de container, que é a minha view por fora de tudo. Isso é importante a gente ter sempre uma. E nesse meu primeiro text aqui, eu quero que seja o título da minha aplicação. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de carteira cripto. Vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. Deixa eu mandar rodar de novo no simulador aqui para ele se conectar. Porque senão ele, como eu derrubei ele, né, ele perdeu a conexão com o simulador. Mandei recarregar aqui, ó, já pegou, tá? Se precisarem mandar recarregar, é só apertar R. R aqui no terminal ele recarrega. A ele joga para o Android e ele joga para o iOS. Bom? Então agora sim já está escrito ali carteira cripto. Eu quero adicionar um estilo nesse título, porque como ele é um título, eu quero que ele seja maior. Então eu vou criar aqui no Stylesheet uma classe, vamos chamar assim, né, um estilo chamado title, né, que é para título, certo? O title, eu quero que o font size dele, o tamanho da fonte, seja 32 e que a margem inferior, né, margem bottom, seja de 10 pixels. Não é literalmente pixels, tá? A aplicação é um pouco diferente, mas é praticamente isso. Então, uma margem de 10 aqui embaixo, certo? Aí eu pego aqui no texto, chamo a propriedade de style, igual, abro chaves, styles, que é meu objeto com todos os estilos, ponto nome do estilo, styles.title. Então já fica bem maior ali, mais interessante, certo? Depois, eu quero... Vou tirar esse status bar aqui, que a gente não vai utilizar. Vou definir uma outra view, que é a view onde eu vou ter elementos da minha tela, né? Eu vou querer ter qual é o endereço da minha carteira, eu vou querer ter botões com as funcionalidades, certo? Então eu vou precisar de uma outra view aqui embaixo. Eu vou criar um estilo chamado P, em alusão ao parágrafo, né? Que é para fazer aí uns espaçamentos entre os elementos de tela. Então eu vou ter só aqui um margin bottom 10, e aí as views que eu quiser esse espaçamento, eu coloco styles.p, certo? E daí aqui dentro eu vou colocar alguns elementos. O que eu vou colocar aqui? Tá? Existe no React Native um button, que é elemento para botão, mas existe um outro elemento chamado Touchable Opacity, que é um elemento clicável, né, que é muito mais personalizável do que um botão. Então é esse cara aqui que eu quero utilizar com vocês. Importante que a gente importe lá em cima os componentes que a gente for utilizar. Opa, não é daqui, é no de baixo. Aqui, ó, Touchable Opacity. Tá? A gente importa ele aqui em cima. E aí o Touchable Opacity, a gente coloca dentro dele o texto, né, que a gente quer. Eu quero um texto criar nova carteira. Né? Toda carteira cripto, quando você entra nela, caso você ainda não tenha criado uma, talvez você não saiba como é que é, a primeira coisa que você tem acesso é, você quer criar uma nova carteira ou você quer importar uma carteira existente? Então, esse tipo de funcionalidade que eu quero criar aqui primeiro com vocês. Né? Então, eu quero fornecer
né, um botão, 2 botões na verdade, um de criar nova carteira e um de recuperar carteira. Ó, reparem que ele está botando os 2 elementos ali, só está sem estilo, né? Então nós vamos criar um estilo de botão para eles. Então tudo é assim, a gente vai programando e vai criando os estilos. Então vou criar aqui um estilo de botão. Ele vai ter uma cor de fundo, background color, azul. Ele vai ter um border radius, que é arredondamento nas laterais do botão, 10. Uma margem em todas as laterais de 10. Um padding, que é a margem interna de todos os cantos, de 15. E eu quero centralizar os elementos do botão. Basicamente o texto, né? Falando em texto, já vamos criar um estilo para o texto do botão. Vou chamar de button text. Certo? A cor do texto do botão, se ele é azul, eu quero uma cor branca para o texto. Tamanho da fonte, 16. Largura da borda. Tá? Não vou mexer na largura da borda, deixa assim mesmo. E eu quero que ele seja negrito. Font weight, vamos botar bold para ficar em negrito. Tá? Então, estilo do botão, estilo do texto do botão. Vamos associar isso aqui. Ó, estilo, então, do botão, styles.button. Vamos colocar aqui nos dois. E estilo do texto do botão, button text. Vamos colocar aqui nos dois textos. Olha que bacana, já começa a tomar forma, né? Já começa a ficar aí mais interessante, certo? Entre os dois botões, eu vou colocar ainda um texto, né? Ou informe sua PK abaixo para recuperar. O que eu quero dizer com isso, né? Você cria uma nova carteira, ou eu vou colocar um campo para a pessoa informar a chave privada. PK é a private key, né? A chave privada dela, se ela quiser recuperar a carteira que ela já tinha em outro software, certo? Então a gente vai colocar um text input. Tem que importar lá em cima, ok? Um text input. E eu vou criar um estilo, ó, porque vocês vão ver que ele não tem aparência text input. Ó. Eu vou criar um estilo para ele. Esse estilo vai se chamar input. Tá? Então nós vamos criar aqui mais um estilo que a gente vai utilizar em todos os nossos inputs. Então a altura, o height, 40. Eu vou salvando, vocês estão vendo lá em tempo real acontecendo. Margem em todas as extremidades, 12. Largura da borda, 1. E padding, que é a margem interna, de 10. Tá bom? Então tá aí o estilo do nosso input. Então a pessoa ela pode clicar no primeiro botão para criar uma carteira do zero, ou ela preenche chave privada e clica em recuperar a carteira para recuperar a carteira já existente. Tá? E aí fica a decisão dela, né? O que ela acha aí melhor. Né? Se ela não tem a carteira, cria do zero. Se ela já tem, ela vai querer importar. Beleza? Show de bola. Eu vou criar aqui em cima, eu vou precisar importar, na verdade, o useState. Quem já trabalha com React já conhece o useState. O useState ele é um mecanismo para você guardar valores, né, que não vão ser perdidos enquanto você vai manipulando, ele vai mexendo na tela. Enquanto o usuário vai utilizando o aplicativo, ele não vai perder esse valor aqui. Então o useState a gente utiliza para isso. Como é que a gente cria um state? É const, colchetes, aí a gente dá um nome para o state, vou chamar de wallet, e a gente cria uma função de alteração do state, que eu chamei ali de setWallet, certo? E aí eu vou inicializar esse state aqui com a chamada da função useState, passando um objeto vazio. O que é esse setWallet aqui? Se o usuário criar uma nova carteira, eu preciso guardar essa carteira para que ela possa ser utilizada ao longo do aplicativo. Se o usuário recuperar a carteira, eu também preciso guardar a carteira recuperada, correto? Então esse state vai servir para isso, ele vai servir para guardar o objeto da carteira. Né? O objeto da carteira nada mais é do que um par de chaves criptográficas. A chave privada e a chave pública. O que essa wallet vai guardar, esse objeto wallet, é a chave privada e a chave pública. Tá bom? Então esse que é o objetivo
deste objeto aqui. Beleza? Show. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a primeira funcionalidade, que é a funcionalidade de criação de carteira. Quando eu clicar ali em criar nova carteira, né, eu quero que uma nova carteira seja criada, eu quero ver a chave pública que foi criada para ela, e eu quero poder fazer transferências de fundos para ela, mandar fundos para ela e por aí vai. Então vamos lá. Eu vou lá no Wallet Service e é aqui que eu vou programar qualquer coisa ligada a blockchain, correto? Eu vou centralizar aqui. No futuro, se você vier a programar para outras blockchains, você pode adicionar novas funções aqui, ou se você quiser mudar para outra blockchain, você pode trocar as funções daqui, né? Ou ainda você pode criar vários módulos de vários services, um para cada blockchain, para dar suporte a todas que você quiser. Beleza? Então aqui eu vou criar uma export function create wallet, vai ser a nossa função de criação de carteira. E eu vou declarar uma variável aqui, myWallet, tá? Essa variável vai ser utilizada para guardar as informações da carteira, seja a carteira que a gente criou ou que a gente recuperou. Luiz, você já não criou um state lá na interface para isso? Criei, mas é que o state ele é sempre vinculado à tela, certo? Ele é de uso da interface, ele provoca reações na tela, ele provoca atualizações na tela. O nome React vem disso, né? De reações. Você altera state e a tela reage às alterações. Então aqui não, aqui é um objeto estático, né? Realmente para uso do service. Beleza? E como é que eu crio uma carteira? A criação de uma carteira na blockchain, independente da blockchain, ela é um algoritmo matemático que gera um par de chaves único, certo? Então quando eu quero criar uma carteira, na verdade o que eu quero é criar um par de chaves, onde a chave pública é o endereço da minha carteira e a chave privada é a minha senha da carteira que eu uso para assinar transações. Para criar um par de chaves, eu não preciso me conectar na blockchain, tá? Porque é um algoritmo puramente matemático. O que eu preciso é importar aqui no topo a classe keyPair da biblioteca @solana/web3.js. E aí, com essa classe keyPair, eu consigo inicializar um novo keyPair e isso aqui é a minha carteira. Em myWallet, eu vou encontrar agora public key e secret key, que é o par de chaves. Tá? A public key é o endereço público, é o endereço da minha carteira. É o endereço que as pessoas usam para me enviar fundos. E a secret key é a minha senha da carteira, que eu utilizo para assinar transações e também para recuperar a carteira em outros softwares, se precisar. Essas duas chaves, elas são binárias, certo? Para que a gente consiga converter, a gente precisa manter elas em binário, que a gente vai precisar usar elas em binário, mas eu também preciso converter elas para um texto para poder exibir para o usuário na tela. Então eu vou criar uma outra propriedade que vai ser um public key decoded, ou seja, decodificado. E aí eu vou guardar nele um mywallet.publickey.toBase58. Isso aqui converte o binário para string, certo? E eu vou fazer a mesma coisa com o private key. Secret key, desculpa. Então, secret key decoded. Só que ele não tem um mywallet.secretkey.toBase58. Ele não tem, tá? Isso aqui ele tá tentando me sugerir, mas não existe essa função. Aí, para converter o secret key para texto, eu vou utilizar uma outra função de um pacote que a gente instalou, tá? Do pacote base58-js. Eu quero a função binary to base58. To base58, né? Seria em inglês. Então, eu vou utilizar esta função aqui para fazer a conversão para texto. Então, o objeto myWallet ele vai ter o par de chaves em binário, porque é importante, mas também o par de chaves decodificado. E aí a gente retorna ele aqui. Beleza? Salvei. Está pronta aqui a primeira função, né, de geração de carteira. Volto lá no app. Importo lá no topo essa nossa primeira função. Tá? Então, do ponto barra wallet service,
eu quero importar a create wallet, e aí eu vou criar a função que vai chamar a criação da carteira. Certo? Eu vou ter aqui uma function btn create click ou create press, como vocês quiserem chamar, tá? O que esse cara aqui vai fazer? Ele vai gerar um key pair chamando a create wallet e ele vai guardar esse key pair no nosso state set wallet. Beleza? Eu posso, inclusive, jogar aqui no console para a gente ver se funcionou ou não, né? Vamos jogar aqui a public key decoded e a secret key decoded. Vou jogar no console para a gente ver as duas e entender se funcionou. Para que essa função aqui seja chamada, né, quando é que eu quero que ela seja chamada? No clique do botão de criar, certo? Então aqui no touchable opacity, função, propriedade, né, onPress, eu vou passar a função btn create click. Tá? OnPress é o evento de clique do botão. Então eu vou salvar, vou abrir aqui o terminal, vou clicar no botão. Ó, deu erro, tá? Olha o erro que deu. Crypto.getRandomValues must be defined. O que isso quer dizer? Que internamente o keypair tentou chamar, tá, essa função aqui e não conseguiu. Por quê? Porque ela faz parte de um pacote de criptografia que não existe por padrão no dispositivo móvel. Mas a gente instalou ele, só faltou referenciar. Tá? Você lá no topo do Wallet Service vai chamar o import de react-native-get-random-values. Você tem que importar ele lá no topo, aí vai passar a existir algumas funções criptográficas a mais no dispositivo. Agora, quando eu mandar criar carteira, aí, ainda deu erro. Acho que ele tem que mandar instalar de novo. Vamos dar um refresh aqui. Agora sim. Tá? Tive que dar um refresh porque ele não estava com a versão atualizada instalada. Ó, reparem aqui no terminal, ó, que ele imprimiu para a gente a chave pública e a chave privada. A chave pública é o endereço para o qual as pessoas mandam fundos. A chave privada é a senha que eu uso. Vocês não devem divulgar a sua para ninguém, tá? Vocês estão olhando a minha aqui porque é só desenvolvimento, né? Só para testes. Você não deve divulgar para ninguém, porque quem tem essa chave aqui consegue transferir seus fundos, consegue recuperar sua carteira em outro dispositivo, certo? Então a pessoa faz o que ela quiser praticamente, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esses dois valores, só porque nós estamos em desenvolvimento, ok? E vou guardar eles aqui em cima. Beleza? Para a gente poder utilizar eles várias vezes. Agora, eu não preciso mais ter esses console log aqui, tá? Não preciso mais ter eles aqui. O que nós precisamos fazer agora? Quando eu clico em criar nova carteira, eu guardei, né, no state a carteira que acabou de ser gerada. Então eu tenho que fazer com que minha tela ela reflita que eu já tenho uma carteira, que eu não preciso aparecer essas opções de novo para mim, certo? É como se eu já estivesse autenticado, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma renderização condicional aqui. Eu abro chaves, aí eu testo se eu não tenho carteira, né, ou se até tenho carteira, mas eu não tenho um public key decoded ainda nela. Isso aqui no state, ó. Meu state está vazio ou não tem public key decoded ainda. Neste caso, eu quero que renderize este bloco de código aqui. Se não, isso aqui é o operador ternário, tá, gente? Se não, eu quero que renderize um texto informando qual é a minha carteira que foi gerada. Perfeito? Então é isso que faz esse código aqui. Se eu não tenho carteira, mostra as opções. Se eu já tenho carteira, né, exibe qual é a carteira. Vou salvar. Olha que bacana, já está aqui, ó. Esta aqui é a minha carteira. Ok? Essa aqui é a minha carteira que foi gerada. Ó, começa 3O3, termina K6SK. Tá? Tudo aqui. Beleza? Então já aprendemos como é que cria a carteira,
como é que muda ali a tela quando a carteira está criada, certo? Agora temos que fazer o quê? Recuperação de carteira já existente, porque senão toda vez que eu subir a aplicação de novo, eu vou perder a minha carteira anterior, vou ter que criar ela do zero, né? E se ela tiver fundos, e aí? Né? Não é legal a gente perder carteira com fundos. Então, o que eu vou fazer agora é a recuperação da carteira com vocês. Para fazer a recuperação da carteira, nós vamos utilizar esses elementos aqui da tela. Na verdade, é um elemento só que tem na tela, né, que é o input, e vamos utilizar o botão. O botão vai chamar, na verdade, a funcionalidade de recuperação. Tá? Como eu tenho um input, eu preciso ter um state para poder vincular o valor desse input, depois poder ler o valor e fazer alguma coisa com ele, certo? Então, nós vamos criar um outro state específico para o input. Vai ser aqui um const, vou chamar de private key, e um set private key. Vai ser um novo state, e esse state é uma string, ok? State aí é uma string. Aí, no meu input, como é que eu vinculo meu input ao state? No value, eu coloco o nome do state, e na propriedade onChangeText, eu coloco o código de alteração do state, que é só chamar o setPrivateKey. Então, tudo que eu digitar de texto vai ser passado para essa função que vai alterar meu state da private key, certo? É assim que a gente faz o que é chamado de componente controlado, certo? Beleza, então tudo que eu digitar aqui embaixo está sendo salvo neste state aqui. Aí quando eu precisar ler essa informação para fazer alguma coisa, eu vou pegar dele, tá bom? Beleza. Bom, já sei como é que eu vou digitar no campo, já sei como é que eu vou ler do campo, eu preciso então ter a função de recuperação da carteira, certo? Nós vamos criar então aqui no Wallet Service uma export function recover wallet ou import wallet, como vocês quiserem. Essa função, ela vai receber por parâmetro uma secret key, né, que é a chave privada, certo? Primeira coisa que ela tem que fazer, essa chave privada, o usuário vai digitar como texto, certo? Mas, para a gente fazer as operações na blockchain, eu preciso dela em formato binário. Então, a gente vai começar convertendo a nossa secret key para uma binary secret key. Para fazer a conversão de texto para binário, tem uma outra função aqui na biblioteca base58.js, que é a base58toBinary. Daí eu uso esta função, passando a secret key para ela. A secret key e private key é a mesma coisa, tá? Para ela. E aí, eu posso pegar a minha myWallet, que é esse meu objeto de carteira aqui de cima, e faço ele receber um keyPair.fromSecretKey e passo a minha binary secret key. Essa aqui é a função que faz a recuperação. Se você passou a chave privada, né, da sua carteira cripto, myWallet vai ter um objeto com a chave pública e a privada que você passou. Se você passou a chave privada de uma outra carteira cripto, vai recuperar outra carteira cripto. E se você passar uma chave privada inválida, vai dar erro aqui, ele não vai conseguir recuperar, não vai conseguir derivar aí o objeto da carteira para você, tá bom? Além disso, eu vou precisar aqui do public key decoded, né? É importante para a gente exibir lá na interface. Eu pego isso com mywallet.publickey.toBase58, já fizemos isso antes, né? Bem simples. E o mywallet.secretKeyDecoded veio por parâmetro, né? Só eu pegar ele ali, ó. É o que o usuário informou, tá? E aí no final eu retorno o mywallet. Então aqui está a minha função de recuperação da carteira. Agora o que eu tenho que fazer? Volta para o app.js, importa a função lá em cima, cria a função
de clique do botão, btn recover click. O termo técnico é press, né, de pressionar no mundo mobile, mas é que o programa web demais, a gente sempre associa aí com clique, né, que é do mouse. Então vamos carregar aí const kp, recover wallet, passando a secret key, onde é que eu tenho ela? No meu state private key. Se quiser trocar o nome tudo para secret key também dá, tá? O que vocês acharem melhor. E aí guarda no state. Beleza? Aí você guarda no state. Agora, esta função aqui, você tem que colocar lá no onPress do Touchable Opacity de recuperação de carteira. Agora sim, tudo pronto para a funcionalidade de recuperação de carteira funcionar. Como ela vai alterar o state de wallet, a minha tela também vai automaticamente mudar para aquele estado de já autenticado, que eu já tenho carteira, e aí a gente vai poder ver a carteira se é a correta. Tá? Então eu vou tentar recuperar para essa carteira aqui, ó, com a chave 3PF, que deve recuperar para esta aqui, perfeito? Esse é o plano. Então eu vou copiar essa private key, vou colar no campo de texto aqui, certo? E vou mandar recuperar. Ó, a princípio funcionou, só a gente conferir aqui, ó, 3O39, 3O39, final K6SK, final K6SK. Então a recuperação de carteira também está funcionando. Se você tem uma carteira Solana em outro software, como o Phantom, o Brave, você pode pegar a chave privada dela e colocar também aqui, que deve funcionar também, tá? É completamente compatível com qualquer par de chaves de blockchain Solana. Não precisa ser nada criado pelo nosso aplicativo, tá bom? Beleza? Então, show. Terminamos as duas primeiras funcionalidades. Criação de carteira, recuperação de carteira. No estado seguinte da tela, já tem a carteira, o endereço público da carteira sendo listado. O meu próximo objetivo agora é exibir o saldo, certo? Porque um dos motivos de eu recuperar a carteira é eu manter o meu saldo entre diferentes softwares, né, ao longo dos anos. Então, principalmente quando eu recupero uma carteira, a primeira coisa que eu quero ver é qual é o meu saldo. E mesmo que eu crie uma carteira nova, o saldo é importantíssimo, claro, para a gente conseguir ver aí se nosso dinheiro está lá, se a gente pode movimentar e assim por diante, certo? Então vamos lá fazer a consulta de saldo. Eu vou começar aqui pelo Wallet Service, depois eu crio o elemento na tela, certo? Porque a consulta de saldo ela é a primeira funcionalidade que a gente vai fazer que exige comunicação com a blockchain. Criação de carteira e recuperação de carteira são algoritmos puramente matemáticos e criptográficos, certo? Eles não exigem nenhum tipo de conexão com a blockchain. Agora, obter o saldo, a informação do saldo, ela fica na blockchain, ela não fica na carteira. Então, sempre que a carteira quiser saber isso, ela tem que ir lá na blockchain consultar. Então, o nosso primeiro passo é criar uma conexão com a blockchain, com um nó da blockchain. Então, você vai criar um const connection. Eu estou criando ele aqui no escopo do módulo Wallet Service, porque a gente vai utilizar ele em mais de uma função. New connection. Importe ele lá do Solana Web3.js. E aí ele espera dois parâmetros. O endpoint, que é a URL do nó, do servidor, né, que você vai se conectar. E o commitment. Commitment é o status que você... a blockchain, os blocos da blockchain, eles têm status, né? E aí você pode estar considerando os blocos que já foram finalizados ou os blocos que estão em andamento. Então é mais ou menos qual é a situação da blockchain que você quer considerar na sua conexão, que você quer olhar os dados, por exemplo, certo? Então uma coisa por vez. Primeiro o URL do nó. Você pode utilizar aqui qualquer URL de nó Solana. Eu vou utilizar o nó DevNet, que é da rede de testes, certo? Não é a rede de produção. Depois, se você quiser apontar para produção, é só trocar para mainnet ou para alguma URL de nó de Solana que você tenha ou que você conheça, tá bom? Então, para pegar o endereço da rede DevNet, que é a rede de teste de desenvolvimento, você usa a função cluster API URL e passa para ela DevNet. Tá? Cluster API URL você tem que importar aqui em cima. Ela é da Solana Web3.js. Você passa para ela a string devnet para dizer o tipo de rede que você quer. Depois tem ainda testnet,
E por último, a mainnet, que é a principal. E o commitment, eu vou utilizar o confirmed, né, que são os blocos aí já confirmados que me interessam. Tá bom? Acho que essa aqui é informação até padrão, se não me engano. Se não colocar nada, acho que ele pega isso por padrão. Então, já tenho aqui a minha conexão com a blockchain. Agora nós vamos criar a função de comunicação com a blockchain. Vai ser uma export async, porque ela vai ter comunicação com a blockchain, então vai ter chamadas assíncronas, né? Function get balance, né? Obter saldo. Certo? Então eu vou ter aqui uma variável balance, que é saldo em inglês, que vai receber um await de connection, que é nosso objeto de conexão lá de cima, ponto get balance, e aí ele espera que eu passe um objeto do tipo public key para ele. Então vamos criar um objeto public key, e o objeto public key espera, né, que eu passe o binário da minha chave, só mywallet.publickey. Então, eu inicializo um objeto da chave, passo para o getBalance e ele vai me tornar o saldo, certo? O saldo, ele vem na escala de Lamports. Tá? Lamports. O que são Lamports, Luiz? A blockchain Solana, ela opera com a moeda Solana, né, ou SOL, S-O-L. A menor fração de um SOL é um Lamport, certo? Para quem já mexe com Bitcoin, seria o equivalente ao Satoshi do Bitcoin. Para quem já mexe com Ethereum, seria o equivalente ao Wei do Ethereum. É a menor fração, são os Lamports. Então o saldo vem em Lamports. Eu vou retornar aqui em Lamports, ok? Vou retornar um objeto com o saldo em Lamports, mas eu vou retornar também com o saldo em Sol, tá? Porque isso para o usuário, é mais interessante a gente exibir na escala de Sol, é tipo a escala de reais, do que ficar exibindo em centavos, né? Agora, internamente, é tudo em Lamports, ok? Então, os cálculos, os parâmetros, é tudo em Lamports. Mas para o usuário, a gente exibe em Sol. Então, eu vou fazer a conversão aqui, é balance dividido por Lamports per Sol. Esse Lamports per Sol é uma constante do pacote Solana Web3.js, certo? Que é aquilo ali, ó. Tá? É o 1 seguido de 3, 6, 9 zeros. Né? 1 bilhão. Então, 1 bilhão de Lamports faz um Sol. Beleza? Então, a gente divide o saldo em Lamports pela escala de 1 bilhão, eu vou ter a quantia em Sol. Então, eu já tenho a função para obter saldo. Vamos utilizar ela. Volta para o app.js. Vamos criar um state para o saldo. Então, vamos ter aqui um balance, set balance. Use state com um 0, uma string 0 por padrão. O saldo padrão é zerado, né? Aí eu vou criar uma função. Já vai precisar pegar saldo em mais de uma ocasião, tá? Por isso eu vou criar uma função. Vai ser assíncrona, inclusive. Que eu vou chamar de refresh balance. O que esse cara vai fazer? Ele pega o saldo de await get balance lá do wallet service, tá? Importa em wallet service aqui em cima. E aí, eu vou chamar o set balance, convertendo para string o conteúdo de balance.sol. Na tela, eu vou exibir na escala de sol para o usuário. Tá? Só que tem que ser em string, por isso que eu converti aqui com o template string. Beleza? E onde é que eu vou chamar esse refresh balance? Depois de recuperar uma carteira, por exemplo. Tá? Depois de fazer uma transferência também, mas depois de recuperar uma carteira, é uma situação aí em que eu quero obter o saldo. Então eu chamei de refresh, porque a gente pode ter um botão de refresh na tela, em vários momentos a gente pode querer atualizar o saldo. Beleza? Show. Então, o que eu vou ter aqui? Na parte aqui de baixo, ó, que é a área quando eu já estou autenticado, que eu já tenho uma carteira, eu vou abrir aqui parênteses, porque eu vou ter várias linhas, e aí a gente abre sempre essa tagzinha vazia, que é o React Fragment, tá? Isso é obrigatório, eu sempre tenho que ter uma tag por fora de tudo. Daí quando eu não quero criar nada, eu uso o React Fragment. Então eu vou ter aqui o endereço da carteira,
Esse meu texto eu vou colocar dentro de uma view. Essa view vai ter um estilo, que vai ser aquele meu estilo de parágrafo. O que mais? Vamos botar essa view englobando o texto, né? Eu vou também ter uma outra view abaixo dela. Essa minha outra view também vai ter o estilo de parágrafo. E nela eu vou ter o meu saldo. Tá? Então vai ter um text escrito saldo. E depois outro text com o meu state balance e sol escrito do lado. Beleza? Então, salvei. Se eu mandar criar uma nova carteira, ó, tá ali. Tá? Tá ali. Não tá bonito, mas tá ali. Claro, com uma carteira nova, sempre zero de saldo. Né? Com uma carteira já existente, a gente vai ter aí algum saldo. Vou criar mais um estilo aqui pra gente, certo? Eu quero criar um estilo para negrito, porque eu quero que em saldo, eu quero que esteja escrito em negrito e o saldo do lado pode estar sem estar em negrito, certo? Então nós vamos criar aqui nos meus estilos um estilo chamado bold, que ele vai servir para colocar o font weight bold em alguns componentes. Eu também vou criar um outro estilo que eu vou chamar de row, que é para fazer linhas de componentes, tá? Isso vai ser útil mais à frente. Aí eu vou ter um align items center. Eu vou ter um justify content center e um flex direction row, que é para dizer que os elementos do componente que eu colocar o estilo row, que eles fiquem um do lado do outro, em linha, em vez de um embaixo do outro, que é o padrão. Tá? Para isso que serve esse cara aqui. E aí, salvei aqui, a gente pode aplicar esses estilos. Então esse saldo aqui, eu quero o estilo bold, onde vai ficar em negrito ali, talvez vocês não tenham enxergado, né, porque é pequenininho, mas ficou em negrito ali. Eu quero também, aqui eu tenho meu saldo. Então o que eu quero fazer agora? Né? Já tenho a funcionalidade de saldo, mas eu não tenho certeza se ela está funcionando. Por quê? Porque quando eu crio carteira, o saldo é zerado, e quando eu tenho uma carteira já existente, as que eu estou utilizando aqui, que é basicamente essa aqui, também é uma carteira nova com saldo zerado, né? Então o que a gente tem que fazer agora é adicionar saldo para a gente conseguir ver se a consulta de saldo está funcionando. Ou então você importa uma carteira que você já tenha que tenha saldo, também é uma outra possibilidade, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o endereço da carteira, o endereço público dessa carteira aqui, e eu vou no faucet da Solana, que é esse aqui, ó, faucet.solana.com, certo? Esse é o faucet oficial da Solana, deixei o link aqui na descrição para vocês. Você vai selecionar a rede DevNet, você vai informar a sua carteira, você tem que estar com o GitHub conectado, ok? Então ele tem um botão aqui de conectar GitHub, que o meu já está conectado, você tem que conectar a sua conta do GitHub. A quantia, você seleciona uma quantia de Solana, certo? Vou botar aqui, por exemplo, 0,5, qualquer quantia para nós é o suficiente, tá? E manda fazer o airdrop. Tem uma verificação aqui de CAPTCHA. Vamos ver se vai funcionar de primeira. Às vezes dá erro, tá? Ó, sucesso. Então funcionou, certo? Se der erro, espera alguns minutos e tenta de novo. Às vezes acontece erros e é normal, porque é um faucet de desenvolvimento e tudo mais, então às vezes está indisponível, certo? Então, a princípio, esse endereço aqui recebeu 0.5 sol. Como é que a gente confirma isso? Eu vou ter que me autenticar com aquela carteira ali, né? Então, vou mandar reiniciar o aplicativo com R. Vou mandar recuperar essa carteira aqui. Ó, que bacana. Não sei se todo mundo está enxergando, mas tá ali, ó, 0.5 sol. Ele demorou um segundinho, que foi o tempo dele ir na blockchain e pegar a informação pra gente. Mas olha, realmente ele tá com 0.5 sol neste momento, tá bom? Se você não conseguir utilizar o faucet da Solana, uma outra alternativa é você pegar uma carteira que você já tenha saldo de teste e fazer uma transferência para esse endereço aqui da sua carteira, tá? Não use os meus endereços, tá? Crie os seus. É uma outra alternativa também, tá bom? Mas então eu já tenho criação de carteira, recuperação de carteira e saldo de carteira. O que está faltando? Está faltando a última operação
elementar, né? Inclusive eu testei a transferência, né? Porque se o faucet funcionou, quer dizer que transferiu com sucesso para minha carteira. Tá faltando a última operação, que é a operação de transferência de fundos, certo? Para fazer a transferência de fundos, eu preciso, primeiro, ter fundos na minha carteira. Segundo, eu preciso ter o endereço da carteira de destino. E terceiro, eu preciso informar quanto que eu quero transferir para ela. Então vamos criar aqui a interface para fazer a transferência, que é a nossa última funcionalidade aí do nosso protótipo de carteira cripto. Então abaixo aqui do saldo, eu vou colocar uma outra view. Essa view vai ter o estilo de parágrafo, né, que a gente está sempre colocando em todas as views, para elas não ficarem grudadas. Eu vou ter um text nela. Nesse text eu vou estar escrito destino, certo? Que é para quem que eu vou mandar. Esse texto destino, eu vou utilizar aqui um styles bold. Até vocês podem colocar o bold um pouquinho maior, né? Font size aqui, ó, 12, por exemplo. Daí tem que testar os tamanhos, tá? 12 ficou pequeno, 14. Ó, começou a melhorar. 16. Então você vai testando. Bom de usar os estilos, né? Você altera em um lugar e todos os lugares que usa aquele estilo é alterado automaticamente. Então aqui eu tenho o destino. Eu vou ter abaixo dele um text input, né, que nós já utilizamos antes, componente aí para texto. E eu vou precisar, vão ser dois campos, a carteira de destino e a quantia a ser transferida. Então eu vou precisar de um outro state, e eu vou criar um objeto daí para guardar essas duas informações. Eu vou chamar de new transfer, set new transfer, vai receber um use state com um objeto com duas informações, um to, que é a carteira de destino, e aí você pode utilizar qualquer carteira que você quiser, tá? Pode ser uma outra carteira criada com este aplicativo? Pode. Pode ser uma outra carteira cripto Solana qualquer, Solana, pode. Então se você tem uma Phantom, se você tem uma Brave Wallet, você pode utilizar. Eu tenho aqui na minha máquina Brave Wallet, tá? Então que é essa minha carteira aqui, ó. Ela já é nativa do navegador Brave. Então eu posso copiar este endereço, que é o endereço de depósito dela. Já vou colocar aqui no meu state para facilitar a vida, tá? Então eu já deixei aqui no state colado o endereço. E se a gente olhar ela aqui, ela tem, ó, 0.058. Não sei se todo mundo vai enxergar, tá? Mas é a quantidade que ela tem de Solana na rede DevNet. 0.058, ok? Então a gente vai transferir dinheiro para ela, ela vai aumentar. E segundo o valor, é o value, eu posso transferir 0.1, por exemplo. Tá? Daí você transfere a quantidade que você quiser. Lembrando que você tem que ter fundo suficiente para a transferência e também para pagar as taxas de transferência. Felizmente as taxas na rede Solana são baixíssimas, é 0.0000 alguma coisa que você vai gastar, então não é uma grande preocupação. Mas só para você não tentar transferir, você tem 0.5 na carteira, não tenta transferir 0.5 que vai dar erro, tá? Porque tem o custo das taxas também. Então aqui o meu objeto de transferência são essas duas informações. Vou vincular ao meu text input. O value é o new transfer.to, certo? Que é o endereço de destino. O meu estilo é o styles.input. Vou quebrar a linha que fica mais fácil vocês enxergarem, tá? Mas não precisa quebrar a linha. O meu onChangeText, ele é uma função que vai receber um texto e eu vou chamar o setNewTransfer pegando tudo que eu tenho no newTransfer, utilizo reticências para isso, né, o spread operator, mas o meu to recebe o texto. Então isso aqui é quando eu tenho um objeto, mas eu quero mudar apenas um campo. Então eu mando copiar tudo que já tem naquele objeto e só altero o campo que é novidade. Tá? Então, né, eu quero alterar, quando o usuário digitar neste campo de texto, eu quero alterar, né, o to, né, destinatário. Beleza? Uma outra dica também é o campus de text input. Utilizem a propriedade keyboard type, que é para definir o tipo de teclado a ser mostrado para o usuário. Né? Então aqui, por exemplo, eu posso utilizar
o ASCII Capable, né? Ou ASCII Capable, que é para permitir maiúscula, minúscula, número, só caracteres ASCII, certo? Não vai ter caracteres especiais aqui, por exemplo, no teclado. Claro que aqui no simulador nem aparece meu teclado, né? Mas no ambiente real ali subiria o teclado, o usuário teria que digitar, né? Beleza? Então aqui eu tenho o text input. Eu já vou deixar também, mas aí só para fins de desenvolvimento, tá? A minha chave privada aqui nesse outro campo aqui de cima. Para não ter que ficar colando toda hora, facilitar os meus testes, tá? Então eu tenho que deixar ele no state do private key. Então aqui, ó. Ela vai vir sempre já preenchida, ó. É só clicar em recuperar a carteira, fica mais fácil, né? Então tá ali, ó, destino, certo? Só dando uns espaçamentos aqui. Depois dá para criar estilos também para isso, tá? Tô dando espaçamento manualmente. Você pode criar margem e tudo mais. Beleza? Então ali já tem a carteira de destino. Agora eu preciso de um outro texto e de um outro input para fazer o valor, certo? Então tem aqui o valor. O valor daí eu vou usar o teclado numérico, né? Tem um decimal pad aqui. Tem que ser com decimal, né? O value aqui vai ser newTransfer.value, que é o nome da nossa propriedade aqui do objeto newTransfer. E aqui na onChangeText, vai alterar o value. Ó, tá ali o valor, campo de valor para a gente preencher. Beleza? Show. Quando você não quiser que os campos ocupem toda a largura da tela, tá? Você pode definir uma largura máxima, certo? Então você pode, por exemplo, no text aqui, ó, em style, eu não criei um estilo para isso, tá? Então eu abro chaves, em vez de colocar um estilo dentro, eu abro chaves de novo e coloco as propriedades que eu quiser. Então a propriedade que é max width, que você pode definir uma largura máxima, por exemplo. Daí fica a seu critério aí. Aqui ele não vai deixar porque... aqui ele não vai deixar. Porque eu tenho que usar o espaçamento, eu posso usar uma margem. Por exemplo, margem left. Ó, ele já desgruda da esquerda. Tá? Então tem duas formas de criar o estilo, né? Ou você cria direto no componente, ou você cria o estilo separado e só usa no componente. Aí vai, né? Eu quero centralizar também, né? Align items. Aí você pode, daí já entra em mas é que eu já tô com limite de tamanho, né? Daí não vai adiantar, porque eu botei max width ali, ele não vai adiantar. Mas daí já entra em React Native, né? Estilização de tela, tá? Que não é o objetivo aqui hoje. Mas então aqui eu já tenho agora os dois campos para fazer a transferência. Preciso do botão, né? Então vamos criar aí o botão, que é o último elemento que a gente precisa na nossa tela. Que é o nosso Touchable Opacity. Aí dentro dele a gente coloca o texto. Temos um estilo já para texto de botão, né? Então styles.buttonText. O texto vai ser enviar sol. No botão também temos um estilo específico para botão, styles.button. Já está ali do lado. E eu tenho que fazer agora a função de transferência, né? A gente vai ter aqui um onPress, que vai chamar um btn transfer click, que nós temos que criar aqui em cima. Function btn transfer click, certo? E aí esse btn transfer click, a gente vai ter que chamar uma função de transferência que a gente vai ter que criar lá no wallet service. Por enquanto, vamos disparar um alert, tá? O alert é uma classe aí do React Native para disparar aqueles pop-ups, né? E a gente pode fazer um alert.alert, clicou, só para ver se está funcionando o botão. Quando eu clicar aqui, ó, clicou. Então está funcionando. Então vamos fazer a função de transferência de fato. Vamos lá para o wallet service, última etapa aí do nosso desenvolvimento. Export async function transfer. Transfer vai esperar, né, duas informações. Ele tem que esperar, né, ele vai precisar do to, que é o destino, o para, e o amount in sol, que é o valor, né, a quantidade que eu quero transferir na escala de sol, ok?
Porque o usuário para o usuário é mais fácil digitar na escala de sol. Então a gente vai receber aqui na escala de sol, depois eu faço a conversão. Como é que eu faço uma transferência? Tá? Primeiro passo. Cria uma nova transação. Toda vez que eu quero alterar um dado na blockchain, eu tenho que fazer uma transação. Tá? Toda vez que eu quero escrever uma informação nova na blockchain, é uma transação de escrita. E uma transferência nada mais é do que uma transação de escrita, porque eu estou escrevendo lá que A mandou dinheiro para B. E isso muda o saldo deles. Então o primeiro passo é cria uma transação. Segundo passo, toda transação ela é composta por instruções. Numa mesma transação eu posso fazer várias coisas na blockchain Solana, certo? Aqui a gente só quer fazer uma coisa, que é a transação de fato, que é a transferência de fato. Então eu vou ter apenas uma instrução, mas eu poderia ter várias. Então vamos criar a instrução. Tá? Vai ser uma send sol instruction. Instrução de enviar sol. As instruções variam conforme o programa da blockchain que você quer chamar. Em algumas blockchains, os programas são chamados de smart contracts. Tá? Na Solana a gente chama de programa mesmo. Na blockchain Solana existem programas, vamos chamar assim, custom programs, que seriam os programas personalizados, que os programadores, assim como eu, assim como vocês, podem fazer e colocar na blockchain. E existem os programas de sistema, que são os programas nativos da blockchain. A transferência é uma funcionalidade nativa de sistema. Então, para criar uma instrução de transferência, eu utilizo o System Program. Certo? Tem que importar ele lá em cima, tá? System Program. Ponto. E aí eu tenho algumas opções de programa de sistema. Eu quero o transfer. Ok? Então, quando eu chamo a função transfer, eu passo um objeto com a configuração da transferência e isso vai me resultar numa instrução de transferência que eu vou poder depois colocar na transação. A configuração da transferência exige 3 parâmetros. O from pub key, que é quem está enviando fundos. Aí a gente faz new public key, mywallet.public key. Segundo parâmetro é o to pub key, que é para quem eu estou enviando. Então, primeiro é a chave pública de quem está enviando. Segundo é a chave pública de quem vai receber. New public key, passando o to. E por fim, o parâmetro Lamports, que é quanto que eu vou transferir na escala de Lamports. O usuário vai digitar na escala de Sol. Aí é só multiplicar por Lamports per Sol, e aí eu vou ter na escala de Lamports. Com isso eu tenho a minha instrução de transferência pronta. O que eu tenho que fazer agora? Adicionar a instrução na minha transação. E, por último, eu preciso assinar digitalmente essa transação com a minha chave privada. Eu preciso enviar essa transação para a blockchain da Solana e receber a confirmação. Tudo isso eu posso fazer com uma única função chamada Send and Confirm Transaction, que tem que ser importada lá em cima, tá? Ó, da Solana Web3.js. Send and Confirm Transaction. Eu passo para ela a minha conexão com a blockchain, eu passo para ela a minha transação que eu quero assinar e enviar, e por último, eu tenho que passar um array de signers, que são as carteiras que vão assinar essa transação. No caso aqui, eu só preciso de uma carteira, que é a carteira que vai enviar os fundos, que é a MyWallet. Ponto importante. Numa transação de transferência, a carteira que você informar aqui tem que ser a mesma que você informou aqui, ok? A diferença é que aqui você informa a sua chave pública. Aqui tem que ser o objeto inteiro, com chave pública e privada, porque internamente ele vai utilizar a chave privada para assinar digitalmente a transação, para garantir que você é você, não vai mexer em fundos de terceiros, etc. O retorno disso aqui é um hash de transação, certo? Que eu vou retornar. Vou jogar aqui no console para a gente conseguir olhar, tá? Mas vou retornar para fora. Perfeito? Salvei. Tenho a função de transferência finalizada. Hora só de juntar as duas pontas. Tá? Se isso tudo der certo, funcionar de primeira. Então o que nós vamos fazer aqui? No transfer click,
Vamos chamar a função transfer do wallet service, tem que importar lá em cima. Passo para ela o new transfer.to, o new transfer.value. Isso retorna uma promise. Então eu uso then. O retorno da promise vai ter um hash de transação, né, comprovante de transação. Aí nós vamos jogar vamos jogar um alerta, né? Transferência concluída. Vou jogar esse alerta. E vamos atualizar o saldo. Vamos mandar atualizar o saldo. Perfeito? Caso dê erro, vou ter aqui um erro. Vou jogar no console o erro e vou jogar um alerta com a mensagem do erro. Tá? Caso dê erro. Perfeito? Porque pode acontecer, né? Pode acontecer eu ter erro aqui. Beleza? Então, salvei. Então, eu tenho aqui 0.5 sol. Carteira de destino. Estou colocando aqui a minha Brave Wallet, que está neste momento com 0.05 sol. Ok? 0.05. Vou transferir 0.1. Quando eu terminar a transferência, a minha carteira tem que ter 0.4 e a Brave Wallet aqui, que é a minha outra carteira, tem que estar com 0.15. Certo? Então, vamos lá. Ó, deu erro. Cannot read property public key of null. Tá? O que aconteceu aqui? Esse erro é esperado. Se eu entrar aqui ó, no completo do erro, vai mostrar aqui onde é que deu erro. Foi numa parte aqui de criptografia e tudo mais, certo? Se eu olhar aqui no terminal do VS Code, até que dessa vez ele não me deu nenhuma informação a mais, tá? Mas o que é esse erro aqui? Ele é um erro relacionado a um algoritmo de criptografia interno que a Solana utiliza e que nativamente não tem suporte no dispositivo, certo? Nativamente não tem suporte no dispositivo. Minto, desculpa. Esse erro também vai acontecer, mas um erro de cada vez, tá? Esse erro aqui, não consegue ler public key de null, foi aqui na linha 39. Se eu for lá na linha 39, send some instruction. Aqui, ó. Foi nesse cara aqui, nessa linha aqui. O que quer dizer? Que ele não encontrou, não conseguiu ler public key, porque my wallet estava null. Isso provavelmente é porque, quando eu recompilei aqui, o aplicativo não atualizou e daí o my wallet está null e tudo mais. Provavelmente é só o caso a gente reiniciar, recuperar a carteira de novo e mandar fazer a transferência de novo. Tá? Agora sim, agora deu um outro erro, esse erro aqui é esperado. Tá? Property buffer doesn't exist. O que isso quer dizer? Que internamente a biblioteca @solana web3.js tentou utilizar uma classe buffer que não existe. Em outros ambientes, como web, por exemplo, essa classe buffer existe nativamente. No React Native, no ambiente mobile, ela não existe nativamente. Na verdade, existe a classe, mas ela não está disponível de maneira global. Então, para a gente resolver isso, é bem simples, tá? Você vai ir no seu app.js, lá no topo, e você vai colocar no global, que é o repositório de variáveis globais do aplicativo, vai colocar a propriedade buffer, com B maiúsculo, e vai guardar nele um require de buffer.buffer. Só cuidado com os Bs maiúsculos e minúsculos, tá? Então isso aqui vai injetar no contexto global do meu aplicativo uma classe buffer, que aí vai ser usada pela Solana para a parte de criptografia, certo? Então salva aqui. Certifique-se de reiniciar o aplicativo, tá? Porque quando dá essas quebras assim ele se perde. Então dá um R lá no terminal para ele reiniciar. Recupera a carteira. Agora sim, ó, tô com 0.5, eu tenho que ficar com 0.4 e aqui eu tô com 0.05, eu tenho que ficar com 0.15. Vamos fazer a transferência. Ó,
transferência concluída. Demorou ali um segundinho, né? Comunicação com a blockchain e tudo mais, confirmação de transação, transferência concluída. Note que eu não fiquei com 0.4, por quê? Porque teve taxas de transação. Mais especificamente, teve 0.000005 sol de taxa de transação. Por isso que não ficou 0.4 exato, né? Porque eu paguei 0.1 na transferência mais a taxa de transação. E lá na Brave, se eu olhar agora, eu tô com 0.15. Talvez você não enxergue, tá bem pequenininho, mas tá 0.15 ali. Recebeu lá os meus fundos corretamente. E eu posso transferir de lá para cá também, se eu quiser, né? Posso fazer transferência de lá para cá, daqui para lá, tanto faz, certo? Mas a gente já testou a transferência ali no Faucet, né? Está recebendo dinheiro normalmente, beleza? Com isso, nós implementamos as principais funcionalidades que toda carteira de criptomoedas tem que ter. Eu tenho que poder criar um par de chaves, eu tenho que poder recuperar uma carteira já existente, consultar saldo, né? E transferir fundos para outras carteiras. E receber fundos também, obviamente, né? E a gente fez tudo isso aqui ao longo da nossa dinâmica. Ufa! Foi pesado, né? Eu falei que ia ser um aulão. Se você gostou dessa aula, eu vou pedir o seu like e atribuição ao trabalho aqui no YouTube. Recomendar que você se inscreva aqui no canal, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. E é claro, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse aulão, se você conseguiu fazer até o final, se você teve alguma dúvida. Eu quero saber, porque pouquíssimas pessoas consomem vídeos desse tamanho até o final. E só faz sentido eu continuar produzindo eles se estiver agradando a minha audiência, se você tiver gostado. Então, me deixa seu feedback aqui embaixo, combinado? Na sequência, vou te recomendar mais alguns vídeos também, caso você queira maratonar aqui no canal. Até a próxima!